Bem, então a partir de agora nós vamos, nesta segunda parte, tratar sobre o pensamento político em Karl Marx. Para que a gente possa entrar de forma mais coerente no pensamento de Marx, é necessário que a gente entenda os fundamentos do sistema marxista, que são o materialismo histórico ou dialético e aqueles pressupostos teóricos, histórico-teóricos que vão fundamentar o pensamento de Marx, vão ser a base para que ele possa discutir, certo? Primeiramente, o que se trata de materialismo histórico ou dialético? Materialismo histórico é aquele que se faz na história, certo? O materialismo é o oposto do idealismo. Então, o idealismo, a gente já tem um certo conhecimento, é aquela tradição vinda lá de Platão que diz respeito às ideias inatas, ao mundo racional, ao mundo das ideias, certo? Então existe esse pensamento racionalista que é chamado de idealismo. O materialismo vai fazer oposição a isso, mostrando que o conhecimento, as perspectivas racionais se fazem no mundo empírico, na realidade, certo? Na realidade concreta, na realidade nua e crua, digamos assim. Então, inicialmente a gente já percebe a diferença de materialismo para idealismo, e o materialismo de Marx, ele vem de lá de Ludwig Feuerbach, certo? A outra parte é o chamado dialético. Quando a gente fala de dialético, aí Marx já pega uma tradição de cunho hegeliano, porque a dialética vinda lá de Platão trabalha com a realidade, com os elementos da realidade, ou seja, com a dinâmica dos elementos que compõem a realidade, em oposição à chamada lógica formal aristotélica. A lógica formal aristotélica não quer saber dos elementos da realidade, ela quer saber se a forma, se aquilo que está sendo construído ali dentro das proposições está perfeitamente concatenado. Aí sim é a lógica formal. Ela não se preocupa se é real ou não os elementos que estão presentes ali, conquanto que a realidade lógica esteja perfeita, para a lógica formal está tudo ok. A lógica dialética não é assim. A lógica dialética vai trabalhar com os elementos da própria realidade, certo? Então, ela é composta por três partes. É importante a gente perceber isso, que quando a gente tratar lá na frente sobre a superação dos estados aí por Marx, ele vai trabalhar justamente essa questão dialética, como todo o sistema dele. Então, existe uma chamada afirmação, uma negação dessa afirmação e uma negação da negação, ou também chamada de superação. Só que essa parte de superação aqui, a gente tem que entender que não é simplesmente deixar os elementos para trás, certo? Mas conservar e superar. É aquilo que Hegel chamava de Aufheben, que o Dr. Paulo Menezes, na tradução do livro A Fenomenologia do Espírito, traduziu esse Aufheben para supra-assunção, que significa conservar e superar, certo? Criando aí um novo processo dialético. Só para a gente ter já essa noção, para entender que o pensamento de Marx é baseado nessa questão dessa lógica dialética e também na sua metodologia materialista ou materialismo histórico, certo? Os pressupostos teóricos que fundamentam aí o sistema marxista. O estado de natureza de Thomas Hobbes, a sociedade natural de John Locke, o estado primitivo de natureza de Jean-Jacques Rousseau, do contrato social, o estado das relações de direito privado natural de Immanuel Kant e família e sociedade civil de Georg Friedrich Wilhelm Hegel, que vai ser o principal alvo de Marx. Vamos à questão da situação histórica. Marx viveu numa época entre revoluções industriais, vamos se colocar assim, porque a gente sabe que historicamente existem duas revoluções industriais. A primeira de 1760, que foi na Inglaterra, e a de 1860, que foi para o resto do mundo. Marx nasce em 1818, então ele nasce justamente nesse burburinho aí da Revolução Industrial, certo? É o chamado desenvolvimento também, esse período de desenvolvimento do capitalismo. Embora o capitalismo já tenha mais tempo, suas raízes, mas nesse período ele se torna mais desenvolvido, vai se estruturando mais, inclusive com a perspectiva do liberalismo e etc., que a gente não vai aqui aprofundar tanto. E também o chamado domínio da burguesia. A burguesia consegue, depois de séculos e séculos, ascender ao poder e passa a dominar, tendo o capital como fundamento aí do seu domínio, certo? Então esse é basicamente o contexto histórico da vivência de Marx, os pressupostos teóricos e os fundamentos teóricos, metodológicos, lógicos do seu sistema, certo? Então vamos lá. Marx não sistematizou uma teoria política ou do Estado
As suas ideias sobre isso se encontram esparsas nos seus diversos escritos. Isso é para mostrar que não adianta você procurar uma obra específica de Karl Marx, lá um compêndio, lá um livrão dele do tamanho do mundo, ele delineando todas as ideias políticas dele de uma forma sistemática. Não, Marx não fez isso. As ideias políticas e também relacionadas ao Estado estão aí fragmentadas em diversas obras desse nosso amigo prussiano aí, certo? A primeira situação que Marx vai encontrar, como eu estou falando, essas ideias estão fragmentadas em várias obras, uma das primeiras obras que ele vai atacar e já vai demonstrar um certo pensamento político dele é a crítica da filosofia do direito de Hegel. Preste muita atenção nessa pirâmide aí, que saiu assim meio mal desenhada, mas já dá para a gente ter mais ou menos uma noção. Veja bem, nós temos uma pirâmide formada aqui entre Estado, sociedade civil e família, sendo que a base aqui maior a sociedade civil e a família e o Estado. Veja que entre o Estado e essas duas categorias abaixo existe uma separação e isto não foi por acaso. Para Hegel, o que ocorre? Este ente, esta entidade chamada Estado é o que ele tem como substância, como algo gerado pelo espírito. O espírito, para Hegel, a gente pode traduzir assim, trazer assim, para tentar entender, seria como a razão com letra maiúscula mesmo, ou seja, a ideia, né? Porque Hegel é racionalista, lembra? O racionalismo é de ideias inatas, certo? Então Hegel é o racionalista, inclusive é um dos maiores teóricos burgueses, né? Então Hegel defende a ideia do racionalismo, ou seja, as coisas vêm de cima para baixo, certo? Da ideia para o concreto. Então para ele o Estado é uma substância, ou seja, é um ente forjado, plasmado pela substância, pela ideia, e dele emanam sociedade civil e família. Só que sociedade civil e família é um reino de contradições, um reino de conflitos diferentes do Estado, porque o Estado é o reino ideal, é o reino em que realmente as relações de contradições não existem. Isso para Hegel. Então vocês percebam que a seta, você percebe muito bem aqui, nesta parte, Hegel, então essa seta está mostrando para baixo para deixar claro que do Estado é que emana toda a realidade, certo? Porque o Estado é entre aspas, o absoluto, certo? Dentro dessa situação, é uma manifestação do espírito, uma criação da razão, da ideia, é plasmado por uma ideia. Tanto que Hegel tem até essa questão que o Estado ele é sacralizado, né? Como fosse realmente algo divino, todas as situações voltadas para essa perspectiva de Estado. Então, esta é a visão de Hegel. O que Marx vai criticar em cima de Hegel com relação a isso? Falar com ele que ele está errado, que a sequência, a seta não é de cima para baixo, mas de baixo para cima, certo? Então perceba muito bem que para Karl Marx o Estado é uma construção, ele não constrói a realidade embaixo, ou seja, não é dele que emana essa construção, ele na verdade ele é algo construído, certo? A construção disso parte dessas relações conflituosas de base aqui, que é família, sociedade civil, e dessas relações aqui, visando solucionar essas relações conflituosas, é que tem um ente maior, mais universal, mais poderoso para tentar conter toda essa situação. Mas o Estado nasce desse conflito entre família, entre sociedade civil, certo? Aqui dentro. Então, em resumo, para Marx, o Estado seria o sujeito, o ente maior, que dele vem um predicado, ou seja, algo que vai estar junto ao Estado, ou seja, que é criado por ele, que é consequência dele. Marx fala isso. Então, o Estado é a substância, o sujeito. Sociedade civil e família é o fenômeno, é algo predicado, é algo que vem depois. Para Marx, há uma inversão dessa ideia. A sociedade civil e a família são os sujeitos que vão construir o Estado, certo? Então é dessa realidade aqui que emana o predicado que seria o próprio Estado, certo? Então vocês percebam que realmente a dinâmica de Hegel é de cima para baixo e a de Marx é de baixo para cima, justamente nessa perspectiva aqui que a gente está vendo. Ambos são dialéticos, só que a dialética de Marx é descendente e a dialética de Marx é ascendente, certo? Então, para a gente perceber essa situação, isso aqui é muito importante porque já é a primeira concepção de Estado que nós vamos ver de sociedade civil e Marx. Mas
eu preciso comentar que essa crítica que Marx faz a Hegel nessa perspectiva, nesta obra aqui, não é de cunho político, certo? Não é de cunho de ciência política. É mais de cunho filosófico, metodológico e lógico, porque Marx vai criticar Hegel aqui no campo da lógica hegeliana. Dentro da própria lógica hegeliana, ele vai rebater Hegel, certo? Então, essa primeira visão que nós temos de Marx sobre a questão de sociedade, família e Estado é mais uma crítica de natureza lógica, dialética, metodológica, filosófica, certo? Não é uma crítica política, de ciência social, ok? Então, essa é a primeira situação que a gente tem que perceber logo de início aqui nas críticas que Marx faz no seu início de vida intelectual, né? Mas algo muito interessante. Esse termo sociedade civil, o conceito desse termo sociedade civil desenvolveu-se na Alemanha. Isso é muito importante. Então, o conceito desenvolvido pelos alemães, notadamente Hegel e Marx, de sociedade civil, foi o que a gente começou a ver a partir da Idade Moderna. Onde é que a gente encontra isso? Essa informação de que a sociedade civil surge ou desenvolve o conceito, né, de forma mais concreta, de forma mais sistemática, ele surge com Marx e Hegel. Onde é que a gente encontra isso? Norberto Bobbio, no livro Dicionário de Política, ele trata isso de forma esplêndida lá, faz toda uma digressão com relação a isso, mostrando que realmente é nos alemães que existe esse início dessa tradição, desse conceito de sociedade civil, especialmente em Hegel e Marx, ok? Então fica já essa informação para a gente gravar bem aí. Então vamos lá, seguindo essa perspectiva marxista sobre essa questão de política e Estado, a gente vai encontrar o que para ele seria uma emancipação política e emancipação humano-social. Para Marx, não basta a emancipação política, ou seja, o homem dentro de uma sociedade lá, da sociedade do Estado que ele vivia, tem uma emancipação simplesmente no campo do Estado. Para ele isso não dá, porque a política é um campo de confusão, de briga, de interesse, de capitalismo, certo? Há uma necessidade de voltar a visão para o indivíduo, para a pessoa, para o ser humano. Então Marx, lá que a gente vai ver justamente na parte, já até vimos aí, melhor dizendo, na parte da bibliografia, vimos lá sobre a questão judaica, certo? Então ele discutindo lá com Bruno Bauer, que foi professor dele de teologia, ele vai falar que realmente que Bruno Bauer tratava essa questão da religião como necessidade, para Bauer existia a necessidade de uma emancipação religiosa, largar a religião de lado. Mas Marx vai criticá-lo lá, a gente não vai levantar os fundamentos aqui, mas em resumo criticava ele que não era por uma emancipação religiosa que iria haver a resolução dos problemas na sociedade, não. Era necessário haver uma emancipação do ser humano, do humano social, certo? E isso vai ser importante para a gente perceber que vai fazer parte da lógica dialética marxista, do materialismo dialético, porque nós temos um primeiro momento em que o homem está grudado a um Estado, grudado a esse poder estatal, e há uma necessidade justamente de se libertar. Então essa emancipação política, por si só, ela não vai servir não, para que haja harmonização na sociedade, certo? É necessário que haja uma libertação do indivíduo, da pessoa, do ser humano. Então a gente precisa perceber bem isso aqui. Aí, o que Marx vai entender então? Porque se o Estado oprime a pessoa, no caso lá era o que? A classe dominante, a burguesa, oprime o proletariado, há uma necessidade de libertação desse proletariado, certo? E como é que ele vai se libertar? Inclusive, em algumas passagens ele vai dizer que realmente o proletariado só tem o que a perder? Os próprios grilhões que os prendem, certo? Os proletários, os trabalhadores, certo? Então a gente vai perceber a situação que para Marx urge essa necessidade de sair dessa opressão, essa classe trabalhadora, esse proletariado, para que possa alcançar essa emancipação, certo? Então há uma necessidade de quê? De destruir esse Estado, não tem outro caminho. Para Marx há uma necessidade da destruição do Estado burguês, certo? Aqui, destruição do Estado burguês com a consequente ditadura do proletariado, certo? Então isso aí é muito famosa, a ditadura do proletariado, dentro da perspectiva do pensamento político de Marx. A ditadura do proletariado não é, entretanto, o objetivo final para Marx.
A sociedade sem Estado, vejam bem, eu destaquei aqui, é o aspecto teleológico. Então vamos lá. Aqui está a sequência para a gente perceber bem a situação, que isso aqui é o fundamento, vamos dizer, uma suma do pensamento sociológico, do pensamento político de Marx. Você tem um Estado burguês, que é o Estado dominador, que é esse poder que foi criado por essa sociedade aqui, mas acabou se tornando opressor, certo? Devido aqui a todo o idealismo capitalista aqui em torno disso aqui. O Estado burguês se torna o dominador, o que detém o capital, certo? O Estado é a classe que domina os meios de produção. Então há uma necessidade de destruir esse Estado burguês para que aqueles que são oprimidos, ou seja, os trabalhadores, o proletariado, criem sua própria ditadura, ou seja, ascendam ao poder. Destrói-se o Estado burguês, ascende-se ao poder a classe trabalhadora, o proletariado, e, por fim, a gente pensa, porque muitas vezes a discussão, lê por aí as pessoas escrevendo sobre Marx, pensa que a ditadura do proletariado é o objetivo que Marx coloca no seu íntere político, e não é. Para Marx, há uma necessidade de chegar a uma sociedade sem Estado. Percebam bem a dialética. Nós temos aqui a afirmação, lembra lá do início que eu falei? A afirmação, o Estado burguês domina. Há uma necessidade de negar essa afirmação, qual seja a ascensão do proletariado, ou seja, a ditadura do proletariado, que é a negação. E, por fim, ocorre aquilo que é chamado de negação da negação ou superação, ou, utilizando o termo que eu já disse correto do Alf Hebel, a supra-assunção, como diz Paulo Menezes. Então é necessário conservar e superar. Aí você me pergunta, como é que eu conservo e supero aqui? Partindo para essa parte de baixo. Por quê? O Estado novo, essa sociedade sem Estado para Marx, não é uma anarquia e também não é uma social-democracia. E aí, o que ocorre? Ixi, aí como é que eu entendo isso? Não é anarquia, porque para Marx a destruição do Estado burguês não é ipsilétere, certo? Não é chegar lá, pegar uma bomba nuclear, explodir o país todo e botar tudo na poeira, botar abaixo, de fato, certo? Não é assim. Marx não vai destruir o Estado total, totus tuos, todo teu, total, certo? Essa destruição nos fundamentos do Estado, ou seja, até a própria estrutura do Estado. Não, Marx nunca pregou isso. Ele destrói, ele quer quebrar o Estado burguês, certo? Ou seja, a política burguesa, a política capitalista. Ele quer detonar, ele quer destruir a política capitalista. E isso vai contra justamente o pensamento anárquico, que dizia que a sociedade sem Estado para Marx seria destruir todo o Estado, tocar uma bomba e tudo e botar tudo em poeira. Não, Marx fala, eu nunca falei isso, certo? Para mim, a destruição do Estado é a destruição da ideologia capitalista, da política capitalista, para que possa nascer a política dos trabalhadores. E também não é social-democrática, porque para Marx, com a elevação da ascensão do proletariado, ou seja, a ditadura do proletariado, esse proletariado não vai assumir a estrutura da política capitalista, ou seja, do Estado burguês. Não. A ditadura do proletariado visa justamente rachar, quebrar, destruir, fragmentar de forma realmente para claudicar, para vir abaixo a política burguesa, a política capitalista. Então percebam bem que essa ideia de Marx aí em torno da questão da sociedade sem Estado está voltado para isso, e isso é o fundamento político de Karl Marx, certo?